Bom dia, turminha! Professora Rosângela, mais uma vez aqui com vocês, no nosso canal. E não esqueçam, se vocês estão gostando das nossas aulas, dá um like aí, se inscreve no nosso canal, tá bom? Então vamos lá. Já estão no cantinho de estudo de vocês? Ótimo! Pois vamos para o material que nós iremos usar hoje, tá bom? Nós iremos precisar do livro de ciências e do livro de história. Então, separa aí no cantinho esse material, porque a nossa aula já vai começar. Nossa agenda de hoje, quarta-feira, dia 13 de 5 de 2020. Nós teremos ciências, iremos trabalhar o A e iremos realizar as atividades das páginas 83 a 85. Iremos trabalhar em história, a habitação indígena e a alimentação, através da correção das atividades das páginas 88 e 92. E teremos aula de produção textual com a tia Kátia. Nós iremos começar por ciências. Então, peguem o livro de ciências de vocês e abram na página 76. O ar. O ar está em todos os lugares, dentro do nosso corpo, dentro da água. Nós não podemos vê-lo nem pegá-lo, mas precisamos do gás oxigênio presente nele para viver. A camada de ar que envolve a Terra chama-se atmosfera. Através dessa imagem que tem aí, eu estou apresentando para vocês a atmosfera. É essa camada mais clara que está envolvendo todo o nosso planeta. A atmosfera, ela se divide em camadas, como vocês estão vendo aí. Nós temos a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. O ar da atmosfera ele é formado por mistura de gases de vapor de água e partículas diversas como a poeira. Os gases em maior quantidade no ar atmosférico são o nitrogênio, oxigênio e o gás carbônico. O oxigênio é o gás de maior importância para todos nós seres vivos, pois é o ar que respiramos. E o seu símbolo é O2. Já o nitrogênio é o gás mais abundante na atmosfera, ou seja, o que tem maior quantidade. Seu símbolo é o N2. Apesar de o gás carbônico ser encontrado em pouca quantidade, ele possui uma grande importância, pois ele é utilizado pelos vegetais para produzirem seus alimentos, através do processo da fotossíntese. Por meio desse processo, as plantas e as algas retiram o gás carbônico do nosso ambiente, da atmosfera, e liberam o oxigênio, que é o gás essencial para a respiração de todos os seres vivos. Na página 77, os ventos formam ondas. Quando o ar se movimenta na superfície do mar, ele causa um deslocamento de massas de água, a que nós chamamos de onda. A velocidade e o tamanho das ondas vai depender da intensidade do vento, ou seja, quanto mais forte o vento, maiores as ondas e mais velozes. Também se formam ondas nos lagos, nas represas e nos açudes. Não são só no mar que tem ondas, não. Só que, claro, em tamanhos menores do que as ondas do mar. Isso acontece porque os mares são muito maiores. Nos dias de muita ventania, o mar fica muito agitado com ondas muito grandes. Com a calmaria do tempo e o vento mais suave, as ondas vão aos poucos diminuindo de tamanho, independentemente de que a maré esteja alta ou baixa. O tamanho das ondas, página 78. O tamanho das ondas vai depender basicamente só de 3 fatores.
O principal é o vento, né? Porque, de acordo com o oceanógrafo Joseph Ary, da Universidade de São Paulo, em regiões de maior ventania, as ondas são maiores, porque o atrito com a superfície faz com que se forme uma montanha de água mais volumosa. Isso acontece nas áreas mais distantes do Equador. A segunda causa é o encontro das ondas. Elas são massas de energias que se movimentam pela água. Quando duas ou mais se unem, a energia se soma, criando uma onda maior. É isso que acontece lá no Havaí, aquelas ondas gigantescas. O terceiro fator é a forma do litoral. Se a praia for extensa, as ondas chegam até a costa sem encontrar barreiras, portanto são grandes. Se houver muitos recortes, a onda enrosca em parte da terra, perde um pouco da energia e diminui de altura. Então, esses três fatores é o que denomina o tamanho de uma onda. Vocês viram, de acordo com a velocidade do vento, o atrito entre duas ondas e o espaço entre o litoral e o continente. Nós agora veremos os tipos de ventos. Vocês têm brisa, ventos alísios, ciclones, furacões ou tufões, tornados e vendaval. Nós vamos começar com brisa. Brisa, gente, é aquele vento fraco e agradável que você encontra lá no mar quando você vai para a praia. Você está lá sentado, brincando na areia, ou sentado numa cadeira tomando sol, e vem só aquele ventozinho leve, aquela brisazinha. Pois é. A brisa marítima ocorre de dia e se desloca do mar para a terra. Essa brisa vem do mar para a terra. Ela se forma porque a terra esquenta mais depressa do que a água do mar. Então, o ar próximo à terra é aquecido mais rapidamente, fazendo com que ela suba e o espaço deixado por ele seja ocupado pelo ar mais frio, que está próximo ao mar. Por esse motivo, durante o dia, a brisa sopra do mar para a terra. E durante a noite, a terra, como esfria mais rapidamente que o mar, o processo é invertido, ou seja, a brisa passa a soprar da terra para o mar. Geralmente não ultrapassa os 50 km por hora. Então, durante o dia, vem do mar para a terra. Durante a noite, vai da terra para o mar, a brisa. E o ventos alísios? É brando e persistente. É originado do deslocamento das massas de ar frio das zonas de alta pressão, que vem lá da linha do Equador. Ocorre devido a um efeito ocasionado pelo movimento de rotação da Terra. O homem adora os ventos alísios, que ele pode utilizar na navegação, em esporte, como windsurf e asa delta, e as crianças adoram empinar pipa com um vento soprando. Porém, o vento também pode ser prejudicial ao homem e à plantação. É o que nós iremos ver agora, esses ventos que são prejudiciais. Mas, primeiramente, o que é um vento? Você tem ventilador na sua casa? Liga o ventilador. Ventou? Desliga. Por que ocorreu esse vento? Porque, gente, o vento é o ar em movimento. Há em todo canto, mas se a gente não movimentar esse ar, não ocorre o vento. Então, vamos para os ventos que são prejudiciais ao homem e a plantações. Caso dos ciclones, que são tempestades com ventos fortes que nascem sobre mares de água quente e sua velocidade pode alcançar 300 km por hora. Existem os ciclones tropicais e os semitropicais, os extratropicais, desculpa. Os tropicais acontecem entre os trópicos e a linha do Equador e são bem violentos. Já os extratropicais, que se formam longe dos trópicos, são mais fracos e duram mais tempo.
os ciclones viajam pelo mar e podem chegar até o continente. Furacão e tufões. Também é um ciclone, porque atinge velocidade superior a 300 km. Apresenta um movimento de rotação que forma correntes de ar em espiral, redemoinhos. É formado por ventos muito fortes que sopram em forma de espiral. Os tufões ou furacões podem ser devastadores, pois podem provocar chuvas e ventos muito fortes e destruir tudo o que encontrar pela frente. Os tornados são tempestades de ventos e chuvas que se iniciam no interior das nuvens. O ar quente gira cada vez mais rápido, formando uma espécie de funil. Os tornados que ocorrem no mar é chamado de tromba d'água. Vendaval. Vendaval é um vento forte com um grande poder de destruição e chega a atingir até 150 km por hora. Ocorre geralmente de madrugada e sua direção ou sua duração pode ser de até 5 horas. Na página 82, vocês irão encontrar os aparelhos utilizados para medir a velocidade e a direção dos ventos. Nós temos o anemômetro, o biruta, catavento e o termômetro, que é usado para medir a temperatura. Nós vamos começar pelo anemômetro. De acordo com a velocidade dos ventos, é possível dizer quando uma massa de ar chegará a um determinado lugar. Para medir essa velocidade, usa-se o anemômetro. Nesse aparelho, há um dispositivo que registra quantas rotações são usadas em determinado tempo, indicando a velocidade do vento. Eles são muito usados em observatórios e aeroportos. Biruta. O biruta é utilizado para saber a direção do vento. O biruta tem a forma de um saco aberto com duas extremidades, sendo que a extremidade fixa maior que a é solta. E a outra extremidade do biruta é de acordo com a direção do vento. É um aparelho indispensável aos aeroportos, pois os aviões só podem levantar voo e aterrissar no sentido contrário ao do vento. Catavento, ele indica a direção do vento. Ele pode ter diferentes direções, norte, sul, leste e oeste. E o aparelho, termômetro, que é usado para medir a temperatura de instrumentos, a temperatura do corpo e a temperatura do ar. Agora vocês vão reler o texto referente ao conteúdo que nós acabamos de estudar para respondermos à atividade da página 83. Vocês vão dar um pause agora no vídeo para poder ler o texto e responder a atividade. Logo em seguida, retornem ao vídeo para que a gente possa juntos fazermos a correção da página 83. Atividade da página 83, correção. Vamos lá? Vamos fazer a correção da primeira questão. Escreva V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. O ar está sempre em constante movimento? Verdade, verdadeiro. O vento tem sempre pouca velocidade? Falso. Nós vimos que dependendo da sua velocidade, o vento recebe uma outra denominação. Vento é o ar em movimento? Verdade. O ar está sempre parado? Se o ar estivesse sempre parado, nós não teríamos vento. Então, essa daí é falsa. Uma das características do ar é a expansão? Verdadeiro. O ar ele pode se espalhar por todos os ambientes. Vamos para a segunda questão. Que tipo de vento você vê na imagem? Como você percebeu? Na imagem apresenta um rapaz voando de asa delta.
Qual é o melhor vento para se praticar esse esporte? É o vento alísio. E por que você percebeu que era o vento alísio? Porque ele estava praticando o esporte. Na letra B, explique como acontece o vento observado na imagem. Como é que acontece o vento alísio? Ocorre devido a um efeito ocasionado pelo movimento de rotação da Terra. E a letra C, como esse tipo de vento beneficia o homem? Aí é uma resposta pessoal. Você pode dizer que ele beneficia auxiliando na navegação, no lazer, né? Para a prática de esportes. Então, essa resposta da letra C, ela é pessoal. Estamos encerrando aqui a nossa aula de hoje com a correção dessa atividade e daqui a pouco nós iremos estar explicando a atividade de casa de vocês. Muito bem, turminha. Após a explicação do nosso conteúdo de ciências, após vocês terem realizado a atividade da página 83, eu vou explicar para vocês agora a página 84 e 85 do livro de ciências. Então, abram o livro de ciências de vocês na página 84. Na página 84, ele vai pedir para você ler as afirmativas e escrever a legenda. Bolinha para certo e hashtag para errado. Então, vocês colocam aí, se a frase você considerar certa, você coloca a bolinha. Se a frase você considerar errada, você coloca hashtag, tá bom? Na quarta é uma pesquisa. Vocês vão ampliar o conhecimento fazendo uma pesquisa a respeito dos aparelhos que nós utilizamos para medir a velocidade e a direção dos ventos. Depois vocês vão descrever a utilidade de cada um deles. Para que é que servem esses aparelhos que vocês têm as imagens aí? O primeiro aparelho, o que é? O segundo e o terceiro. Então, vocês vão descobrir, vão dizer que aparelhos são esses, para que é que são utilizados. Na página 85, vocês têm uma imagem aí. Veja a cena abaixo. Vocês vão observar a imagem e vão responder a letra A e a letra B. Na letra A tem o que tirou o chapéu da cabeça da menina. Na letra B, o que é o vento para você? Na sexta questão, vocês vão observar duas imagens e responder a pergunta abaixo. Vocês têm uma imagem e tem outra imagem. Vocês vão observar bem essas imagens, a leitura de imagem. Qual é a utilidade do biruta nesses locais? O biruta está em dois locais diferentes. Vocês vão dizer qual é o local e qual é a utilidade que o biruta serve tanto no local como no outro. Essa é a nossa atividade de ciências, para a gente fazer logo que terminar a aula, ok? E nós iremos agora para a nossa próxima aula, que é a aula de História. Na nossa aula de História de hoje, nós iremos finalizar o nosso estudo sobre os indígenas, realizando a correção das páginas 88 e 92. Então, abram o livro de História de vocês na página 88 para a correção. Na página 88, na primeira questão, ele pedia para vocês preencherem as lacunas com as palavras do quadro. Na letra A, ficou: nas aldeias, os espaços são muito amplos. Na letra B, os espaços nas aldeias são coletivos. Na letra C, as principais habitações dos indígenas brasileiros são as ocas. Na letra D, as ocas também são bem espaçosas e com grandes dimensões. E na letra E, as ocas não abrigam apenas uma família, mas várias famílias. A segunda questão, ela é pessoal.
né? Ela pediu para vocês observar a imagem de duas aldeias e a seguir escrever quais são as diferenças entre elas, né? Na primeira aldeia, os indígenas ainda vivem a moda antiga, né? Se vestem como antigamente, pintam o seu corpo, eles não estão usando tecnologia. Na segunda imagem, há o uso de tecnologia, eles já estão com a vestimenta do homem branco, né? Então, eles já estão com computadores, batendo selfies, totalmente diferente da primeira imagem. Então, vocês vão botar com as palavras de vocês. Vamos para a próxima página. Página 92. Na 92, na primeira questão, ele pedia da relação de palavras abaixo. Identifique as que fazem parte da alimentação dos indígenas e sublinhar. Então, sublinhando-as, né? Então, vamos lá. As que vocês tinham que sublinhar era milho, peixe, frutas, legumes e carne de animais. Se vocês fizeram isso, parabéns! Na segunda questão, ele vá à cozinha de sua casa e descubra os alimentos e os utensílios de origem indígena. Eu coloquei aqui alguns exemplos, mas não é obrigado vocês terem todos esses na casa de vocês, não. Vocês podem ter só apenas alguns, tá bom? Ou nenhum. Tia, na minha casa não tem nenhum utensílio. Na minha casa não tem nenhum alimento. É o que vocês têm na cozinha de vocês. Eu botei o que eu tinha na minha cozinha. Eu fui lá na minha cozinha e olhei. Eu tenho uma colher de pau, eu tenho um pilão, eu tenho uma panela de barro. Nos alimentos eu tinha mandioca, eu tinha fruta, pimenta, né? Tenho milho. Então eu tenho muitas coisas na minha cozinha da alimentação indígena. A terceira questão, ela é pessoal. Vocês tinham as palavras colher de pau, tapioca, beiju, animais, frutas e sementes. E iriam formar frases com essas palavras. Tinham que juntar pelo menos duas. Eu vou falar aqui uma frase, tá bom? O resto é com vocês. Dois dos pratos típicos herdados dos indígenas são a tapioca e o beiju. Olha aí, eu usei a palavra tapioca e o beiju e formei uma frase. Então, vocês podem utilizando, né? Na minha casa tem uma colher de pau que minha mãe utiliza para fazer doces. Então, na minha casa há uma panela de barro, aí vai a critério de vocês. Panela de barro não tem aqui nas palavras, tá bom? Só as que estão aqui dentro dos balõezinhos. Então, essa resposta ela é pessoal. E aí, nós estamos encerrando a correção da atividade de história. Nós estudamos sobre os povos indígenas, seus costumes, sua cultura, sua habitação, sua alimentação, sua religião. Então, eu espero que tenha ficado um pouquinho do aprendizado das nossas aulas de hoje, tá bom? Bem, meus amores, a nossa aula chegou ao fim. Estou morrendo de saudade de vocês, mas logo, logo tenho certeza que a gente vai poder se ver pessoalmente. Mas enquanto isso não pode, vamos acompanhar nossas aulas aqui no canal. Não esqueça de fazer atividade, fazer as correções, tá bom? E tire um momento de estudo de vocês. Vocês têm que levar isso aqui a sério. Então, tem que tirar um horário todo dia. É como se você fosse para a escola. Só que em vez de você ir para a escola, nesse horário você vai estudar em casa. Então, tira o teu horário de estudo. Vamos dizer que eu vou estudar de manhã de 9 até 10 ou 11 horas. Então, eu vou me sentar todo dia naquele lugar, naquele mesmo horário. Vou assistir as minhas videoaulas, vou fazer as minhas atividades. Se eu preferir o horário da tarde, eu escolho um horário da tarde. Mas tem que ser um horário fixo. Todo dia eu tenho que fazer meus estudos, assistir minhas videoaulas nesse mesmo horário. Só assim vocês vão se organizar para ter um melhor aprendizado, tá bom? Então, um beijo, tchau, tchau e até a próxima aula. Não esqueçam, tia Rosângela está aqui esperando por vocês.